O Em Foco de hoje traz para você um dos momentos mais marcantes da 56ª Convenção da CONIB, o encontro que reuniu lideranças, autoridades e pensadores para debater os grandes desafios da atualidade e o futuro da comunidade judaica no Brasil. Entre os destaques do evento, uma palestra que gerou grande repercussão e reflexão. O deputado federal Kim Kataguiri participou de um importante diálogo sobre política, democracia e liberdade de expressão em uma conversa franca e enriquecedora mediada pelo Dr. Cláudio Lotenberg, presidente da CONIB e uma das vozes mais respeitadas do judaísmo brasileiro. Em um cenário onde o debate público precisa de responsabilidade e equilíbrio, esta palestra se destacou pela profundidade e pela clareza das ideias apresentadas. Kim Kataguiri trouxe uma análise crítica sobre os desafios democráticos no Brasil, enquanto Cláudio Lotenberg conduziu a conversa com maestria, promovendo um diálogo construtivo, aberto e plural, marcas da essência da CONIB. E para quem não conseguiu ir ao evento, a TV Judaica traz agora a oportunidade de assistir na íntegra a esta palestra exclusiva, um conteúdo imperdível que reflete o compromisso da nossa emissora em levar ao público informação, reflexão e os principais temas que impactam a comunidade judaica e a sociedade brasileira. Acompanhe agora no Em Foco a palestra de Kim Kataguiri, diretamente da 56ª Convenção da CONIB, aqui na TV Judaica. Conectamos ideias, valores e pessoas em um só espaço de diálogo e conhecimento. Bom, vamos dar sequência? Vou colocar um pouquinho de pimentinha aqui com o Kim. A coisa vai tremer e vai ferver. Primeiro, dizer que é um prazer a gente receber o Kim Kataguiri. Kim é meu amigo de muitos anos, todos nós acompanhamos o Kim de perto. Ele é um político, um ativista, youtuber. Ele ficou conhecido por ter sido um dos cofundadores e coordenadores do movimento Brasil Livre. Foi uma das principais figuras do movimento liberal. O Kim foi apresentado a um pensamento liberal depois de ler as obras de Ludwig von Mises. Foi eleito deputado federal e hoje ele é filiado à União Brasil. Além disso, uma pessoa extraordinária com quem eu tive a oportunidade de conviver, esteve em Israel. Quando eu falei para ele como é que eu fico com o teu currículo, ele falou, é só você falar que eu sou amigo do Cláudio Lotenberg. Precisa avisar minha esposa para falar isso, se dei alguns reforços dentro do hospital, não é verdade? Mas enfim, Kim, vamos começar. Polarização e responsabilidade da direita. O campo conservador cresceu nos últimos anos, mas com ele também vieram discursos radicais. Você reconhece que existem segmentos da direita que, a se apresentarem como defensores da liberdade, acabam alimentando, passando do limite, o ódio e o preconceito? E como a gente faz para filtrar e isolar esses discursos extremistas, preservando os valores democráticos e republicanos? Bom, primeiro, prazer estar aqui com você, Cláudio, com todos vocês. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. Eu vou discordar de um pressuposto da pergunta. Eu não acho que o conservadorismo ele cresceu nos últimos anos. Por quê? Tanto a classe política quanto a imprensa, quando vai falar de conservadorismo, tem a menor noção do que está falando, né? Mesmo os políticos que se auto-intitulam conservadores, não sabem o que é conservadorismo. Se eu for perguntar para o Bolsonaro quem foi Burke, ele vai achar que eu estou arrotando, né? Se perguntar quais foram as reflexões sobre a Revolução na França, ele não tem a menor noção de qual foi o fundamento, a fundação do conservadorismo. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Quando a gente fala de conservadorismo, a gente precisa trazer a profundidade necessária para o assunto. Porque a imprensa, então, com todo respeito aos amigos jornalistas que estão aqui, mas na maioria esmagadora das vezes também tratam de maneira rasa, como se... Outro dia eu tive uma entrevista em que a jornalista perguntou, não, então você é um conservador, sim, então você defende a manutenção do que acontece hoje. Eu falei, não, isso tem absolutamente nada a ver com ser conservador. Ser conservador é você ser antirrevolucionário, é você achar que existe um pacto entre quem já morreu, entre quem está vivo hoje e quem ainda vai nascer. E isso significa que a gente respeita as instituições que a gente herdou, isso significa que a gente tem um compromisso de construir instituições, usos e costumes melhores do que aqueles que nos foram deixados,
para as gerações futuras. Então, nesse sentido, Cláudio, eu acho sim que existe uma direita rasa, extremista, que por vezes não sabe o que está falando e espalha ódio sem saber do que está falando. Agora, por parte de conservador, por parte daquele que respeita as instituições, por parte daquele que entende que não é à toa que os nossos antepassados fizeram o que fizeram e que tantos costumes que nós temos hoje passaram pelo teste da história, passaram pela prova da história e sobreviveram até hoje, e por isso muitos deles precisam ser preservados, outros precisam ser transformados, mas sem a gente colocar fogo na casa, que eu acho que essa é a melhor ilustração do pensamento conservador. O conservador, ele admite que tem problema na casa, que tem janela quebrada, que precisa trocar o telhado. Só que o revolucionário, ele coloca fogo na casa inteira para construir uma casa do zero. O problema é que enquanto você constrói uma nova casa, você não tem onde morar. E você está fadado a cometer os mesmos erros dos alicerces daquela casa que você incendiou, porque você não tem mais ela como referência. Então, essa é a diferença do pensamento conservador. Eu acho que, de fato, quem é conservador de verdade tem muita responsabilidade, tem muita coerência no seu discurso, até porque um dos princípios do conservadorismo é a política da prudência, né? Você não acha que houve um casamento entre o discurso religioso e a política dentro dessa visão conservadora? Eu acho, olha, mais uma vez falando sobre conservadorismo, né? O Roger Scruton faz uma defesa que é de que o conservadorismo tem que defender, sim, que a sociedade tem os seus valores, tem a sua religião, tem os seus costumes. Agora, a lei do Estado, ela tem que ser secular, porque a lei do Estado é a lei dos homens. Os nossos costumes mudam, a sociedade muda e por isso as leis precisam mudar. Agora, a religião tem a lei de Deus e essa não muda. Essa é a mesma, desde sempre. E, portanto, o Estado ele não pode ter uma legislação imutável. Da mesma maneira que o Estado não pode ter uma legislação religiosa de um lado que persiga outras religiões. Eu, pessoalmente, eu acredito em Deus, eu sou cristão, mas eu não faço uso disso para me eleger. Acho que ninguém aqui nunca me viu num palanque falando sobre as minhas crenças religiosas e utilizando isso como pressuposto para me eleger. Eu acho que nós podemos e devemos ter parlamentares e políticos religiosos defendendo seus valores. Eu acho que o eleitor tem todo o direito de votar em alguém que represente a sua religião, mas ele não pode parar por aí. Ele não pode votar em alguém só porque ele tem a mesma religião, ele precisa conhecer o caráter daquela pessoa, a história daquela pessoa, os princípios daquela pessoa, os valores daquela pessoa. Não basta só você... E o discurso religioso, mais importante que isso, não pode ser utilizado de uma maneira demagógica, populista, de maneira a só ajustar os interesses daquela pessoa a iludir um eleitor que acha que está sendo representado na sua convicção e nos seus valores, mas que na verdade está caindo no conto de um falsário, de uma pessoa que de fato não acredita naquilo que está falando. E infelizmente, Cláudio, a Tabata falou aqui mais cedo que, olha, a população tem uma imagem ruim do Congresso. A população tem uma imagem ruim, eu tenho uma imagem péssima do Congresso. Eu, conhecendo quem está lá, a maior parte não acredita no que fala. A maior parte não tem a convicção. Aliás, a maior parte nem fala nada porque nem convicção tem, porque não se elege com base na sua convicção. Meu nome é Conrado. Sou consultor de inteligência da Broadfi. Imagino que você pode estar pensando: um canal de televisão só meu? Isso é muito grande para mim. Não. É exatamente o contrário. Quantas vezes a gente já não ouviu a mesma história? Empresas grandes, pequenas, de todos os tamanhos, gastam e gastam e gastam nas redes sociais. E qual é o resultado? Nada. Zero. E por que não deu certo? Falta de estrutura. Com a Broadfi, o seu canal de streaming organiza todas as suas mídias em um único lugar. Isso vai te dar o poder de transformar os seus seguidores em telespectadores. Consegue enxergar a potência dessa mudança? É brutal! É uma revolução em todos os sentidos.
E o mais importante, com a BroadFi, você não está sozinho. Nossa estrutura é completa, desde o planejamento estratégico até a exibição no seu canal. Agende agora uma demonstração. Aqui embaixo, vou te mostrar tudo o que podemos fazer por você, por sua empresa ou associação. Ele se elege entregando obra no seu reduto eleitoral, como se fosse papel de deputado entregar obra. Então, e isso se aplica para tudo, tá? Não é só o centrão que não lê o que vota. A maior parte da direita não lê o que vota, assim como a maior parte da esquerda também não lê o que vota. Eu estou lá e acompanho, porque infelizmente, da mesma maneira como a gente está falando aqui de um político religioso, que para o eleitor dele só interessa se ele está seguindo a orientação da bancada evangélica ou não, da mesma maneira, com o eleitor bolsonarista, se ele está seguindo a orientação do PL, não importa qual seja, ele vota e está lá, ele votou, esse deputado votou 100% com o Bolsonaro. O deputado petista, a mesma coisa, o que importa para a base dele esse deputado votou 100% com o Lula. E aí o mérito da questão, o fundamento daquilo que está sendo votado, se tem coerência com o próprio discurso que ele diz defender ou se não tem, infelizmente é uma coisa que tem uma importância menor. Mas, no caso do petismo e do bolsonarismo, ainda existe uma preocupação de identidade. Ainda existe alguma preocupação de se passar um discurso que tem verniz de ideologia, mas por parte da maior parte dos parlamentares nem isso tem. É o cara que é base do governo desde o Fernando Henrique até hoje. Vamos falar um pouquinho mais sobre religião. Eu acho esse tema bastante interessante. Tanto que quando você vê as pesquisas de tudo aquilo que pode acontecer no cenário político, já cada vez é mais frequente a apresentação de resultados de acordo com as religiões. Nós estamos vivendo um retrocesso porque lá atrás alguém chegou à conclusão que seria importante separar a religião da estrutura de Estado. E aí caminhou-se por um conceito de evolução de todo o debate da democracia atual. Por que esse resgate exagerado em associar as religiões dentro de determinadas bandeiras? Você não acha que isso aqui pode gerar discriminações em relação àqueles que não são pertencentes a essa corrente religiosa? Eu acho que o problema de você incutir religião na legislação, e mais uma vez, o conservadorismo defende Estado e lei secular e tolerante com as religiões. O que não pode acontecer é uma religião tomar de assalto um Estado e aprovar uma legislação de perseguição a outras religiões. Isso é o inaceitável, esse é o ponto de não retorno. Que essa é a preocupação. Aqui no Brasil a gente tem uma realidade completamente diferente, mas o Scruton tem a preocupação na Inglaterra da imigração intolerante. Da imigração, não daquele imigrante que ele quer fazer parte daquela nação, que ele aceita os seus valores, que ele aceita o seu pacto social, que ele respeita a religião daquele país, mas que ele quer impor as leis religiosas do seu país às outras pessoas do país que ele está indo. Esse é um ponto de preocupação que, no caso da Inglaterra, eu acho muito mais patente do que no Brasil. O problema é quando um extremista religioso, e eu não acho que a gente esteja nesse ponto no Brasil, não acho que a gente esteja nem perto, mas o problema de incutir profundamente um alicerce religioso extremista no Estado é você instrumentalizar esse Estado como uma arma de perseguição a outras religiões, né? Agora, eu acho mais uma vez que essa preocupação que você tem hoje em pesquisa eleitoral, que você citou, de não, como é que o evangélico está votando, como é que o católico está votando, eu acho isso menos preocupante do ponto de vista de misturar a religião com a política e mais preocupante de qual que vai ser a resposta da classe política a isso. E eu explico. Você vê agora o Lula dando ordens para que a fundação do PT, o Perseu Abramo, crie núcleos para encantar com um discurso político
de maneira segmentada para evangélicos. Essa é a minha preocupação. A classe política utilizar de maneira oportunista valores religiosos para tentar passar a todo custo na cabeça do eleitorado com um discurso manufaturado, com um discurso artificial, com um discurso feito sob medida para incutir valores que aquela pessoa não acredita, mas está empacotado de tal maneira, a forma com que aquele conteúdo é comunicado é feita de tal maneira que aquela pessoa engole um discurso que ela sequer acredita, mas porque foi dado aquele ar, aquele verniz de que defende a sua religião, de que defende os seus valores, aquela pessoa nem sabe que ela está sendo refém, na verdade, de algum marqueteiro político muito bem pago, para que ela seja seduzida por isso. Nós passamos por um período, e estamos passando, bastante turbulento. E se não tivéssemos o devido zelo, talvez até teríamos caído em algumas ciladas, por assim dizer. Todos nós sabemos que os evangélicos têm tido um papel de apoio importante em relação a Israel e lógico que isso nos aproxima muito. Alguns, em contrapartida, querem criar um cenário de confrontos que inexistem, por exemplo, com a Igreja Católica, que em momento algum fez qualquer tipo de menção, exceto críticas pontuais em algumas circunstâncias, mas não da negação do direito de defesa de Israel ou talvez do direito da própria existência do Estado de Israel. Mas no nosso meio a gente observa que inclusive existe aí utilização hoje nas manifestações públicas das bandeiras de Israel, a ostentação de símbolos judaicos. De que maneira você enxerga que isso possa representar um perigo para nós judeus aqui no Brasil? Olha, eu acho que é sempre indesejável você ter uma pessoa ostentando um símbolo, uma ideologia, um discurso do qual ela não entende. Agora, eu também acho, Cláudio, que a gente tem uma sorte aqui no Brasil, de diferente dos Estados Unidos, a direita antissemita brasileira não é relevante. A direita antissemita brasileira, ela não ocupa grandes espaços públicos. Eu não conheço nenhum parlamentar de direita que seja antissemita, diferente dos Estados Unidos, que tem um segmento forte de senadores, de deputados que criticam muito o apoio dos Estados Unidos ao Estado de Israel. Eu acho que no Brasil nós temos a sorte de pelo menos termos um campo político de direita que é coeso na defesa do Estado de Israel. E eu não digo que todos são porque entendem que toda defesa é virtuosa, que toda defesa é genuína, mas pelo menos nós não temos um discurso sectário nesse campo que faça com que a gente perca apoio. Então, nesse sentido, acho que a gente vive um cenário positivo. É claro que as pessoas precisam ter clareza, como, né, eu lembro que um tempo atrás viralizou um vídeo de uma senhora que foi entrevistada na Paulista com a bandeira de Israel, falando: por que você defende Israel? Eu falei: porque os judeus como nós, eles são cristãos. Eu falei: então, senhora, eu preciso explicar uma coisa. Não é bem assim. É claro que isso não é desejável, mas eu acho que só o fato da gente ter uma abertura, da gente ter uma maior compreensão, das pessoas estarem dispostas a ouvir, de fato, quais são os valores do Estado de Israel. E eu, nas duas viagens que eu tive, Cláudio, em Israel, eu acho que eu vi eu achei engraçado um contraste, né, entre Tel Aviv e Jerusalém. Porque Tel Aviv é cosmopolita, né, é festa, é o pessoal fazendo exercício no calçadão, é praia, e Jerusalém é tradição, né, é religião, é a Via Crucis, é o Santo Sepulcro, são todas os locais, né, o Muro das Lamentações, locais tão sagrados e importantes para tantas religiões. E eu acho que essa é uma percepção que quanto mais pessoas tiverem, até eu acho que isso nos ajudaria muito no campo da esquerda. E eu acho que esse é um trabalho bem sucedido que você conduz, Cláudio, de levar. Eu vejo parlamentares, e a gente teve na nossa viagem parlamentares de esquerda que foram, e que quando vão, mudam de visão. Porque eu já tinha uma visão, digamos assim, pré-concebida positiva de Israel. Agora, quando eu conheço pessoalmente, só reforçou aquela visão pré-concebida que eu tinha. Agora, na esquerda, a maior parte tem uma visão pré-concebida negativa.
E quando conhece, e quando vai para Knesset, quando vai para Jerusalém, quando conhece o hospital de Haifa, quando vai para Tel Aviv, tem uma visão completamente diferente, né? E aí esse acho que é o campo que a gente precisa conquistar, de pessoas que são bem intencionadas, que estão dispostas a mudar de ideia e que elas só precisam conhecer. E quanto mais de perto elas conhecerem, mais poderoso é o discurso de convencimento para a gente trazer essas pessoas para o nosso lado. Você falou das viagens para Israel e eu tive a oportunidade de te acompanhar em uma delas e eu concordo com você, do conceito do pré-concebido e chegar lá e mudar esse contexto. O atual governo tem muitas pessoas que lá estiveram, que presenciaram, que puderam ver a capacidade produtiva do Estado de Israel, não só local, mas em termos de exportação de tecnologia. Veja como o próprio Brasil se beneficia disso. Podemos falar na área do agro, podemos falar na área de tecnologia, podemos falar em saúde. Por que o atual governo se nega a enxergar isso? É uma visão de natureza ideológica focada? É um preconceito no seu extremo dentro de um antissemitismo? É um mundo das narrativas? É uma conveniência política? É um mix disso? Tá, me perdoem a falta de elegância, mas eu acho que é uma mistura de burrice, né, oportunismo e antissemitismo. E burrice por quê? Que é o primeiro ponto. Foi falado aqui das várias universidades, né, brasileiras que não têm mais convênio com universidades israelenses. Gente, mas não é possível. Vocês realmente acham que quem está perdendo é o Israel? E a gente cortar relações? Com certeza, a maior parte da ciência brasileira está na fronteira de conhecimento que, coitado, Israel está lá para trás. Coitados, os israelenses vão fazer o quê? Sem a pesquisa e desenvolvimento do Brasil. Gente, pelo amor de Deus. Você pode não ter nenhuma simpatia pelo regime, mas você precisa defender o interesse nacional. Está aqui foi minha professora, a professora Clarita, foi minha professora de estrutura do Estado chinês. Eu não tenho nenhuma simpatia pela China, Cláudio, mas eu sei, enquanto parlamentar brasileiro, que é extremamente interessante para o Brasil ter parceria tecnológica para a China e ter relação comercial com a China. Então, ainda que você não goste do regime, ainda até que você, não, eu sou anti-sionista, que também é uma coisa que foi colocada aqui pelo nosso amigo argentino, né, que é engraçado, o Gabriel. O Gabriel, que é o sujeito, né, agora ele traveste o discurso dele falando, não é que eu não sou antissemita, eu sou anti-sionista, né? Não é que eu não goste de judeu, eu só não acho que judeu tem que ter Estado, tem que ter lei, tem que ter armas para se defender, é só isso. Mas assim, quando ele é vítima, eu gosto dele, né? Agora, quando ele tem a capacidade de se defender, que aí não, eu acho problemático, né? Puta, tiram dele, ele atira de volta, aí ia ser complicado, né? Vocês estão querendo demais já também. Então, é isso. Mas resgatando o raciocínio, o primeiro ponto, burrice, porque até o próprio ministro da Defesa fala, interessa ao Brasil ter parceria militar com Israel, porque nós não temos o material da qualidade de Israel. Nós estamos perdendo em não o contratar, porque o Itamaraty, a mando do Lula, está falando que não é para a gente comprar armas do Estado de Israel. Aí do outro ponto, o oportunismo, porque dentro do campo da esquerda é popular
você ter um discurso antisionista. Infelizmente, hoje essa é a realidade no Brasil. No Brasil, um sujeito de esquerda ganha campo facilmente, ganha like facilmente, ganha view facilmente, ganha voto facilmente falando mal de judeu. Ainda que ele pode até no íntimo dele não ter nenhum ódio, nem ter nenhuma convicção, mas por oportunismo puro. E aí eu vejo que parte até das pessoas de esquerda que veem isso, até admitem, mas o máximo que elas fazem, em vez de denunciar, em nome da comunidade, é ficar quieto. Fala assim, eu tenho certeza, Cláudio, que você já ouviu isso. Olha, Cláudio, eu entendo que vocês têm razão, eu entendo que vocês estão certos, eu entendo que vocês estão exercendo o seu direito de defesa, eu entendo que vocês têm direito de ter um Estado democrático de direito, mas se eu falar alguma coisa em sua defesa, eu vou estar cometendo suicídio político. Eu tenho certeza que você já ouviu isso, Cláudio. Então, eu vi, não escutei, presenciei, falei sobre isso ontem, no Nossa Manhã, gente cancelando participação em eventos porque não era conveniente, 2, 3 dias antes. E a falta de aliás, é o duplo discurso, né? São métricas diferentes, são balizas distintas, onde vale para um lado, mas não vale para o outro, né? Eu vejo combater e questionar aspectos do governo de Israel, que não há problema de questionar, né? Mas eu vejo um silêncio absurdo em questões talvez muito mais graves, onde ali sim está frontalmente acontecendo verdadeiras agressões da humanidade ou crimes. Vejo isso. Quer dizer, esse duplo comportamento, né? Como é que você enxerga que nós, e eu me dirijo a você enquanto minoria, você também é parte da minoria, né? Não é infrequente alguém falar aquele deputado japonês, né? Como é que você se sente num cenário eleitoral que a gente vai ter agora para 2026, que pode ser a leitura daquele que vai votar? Eu tenho uma preocupação legítima com esse país. Eu sou um médico, eu criei minha carreira aqui dentro, tá? Fiz toda a minha vida, sou muito grato ao Brasil, trabalhei em questões estruturantes, na saúde, na educação, empreendi, tenho empresa, tenho profissionais, mas eu vejo num dado momento um cenário de extrema hostilidade que está maquiado dentro de uma linguagem do antisionismo, e você falou muito bem, né? Se eu ficar calado, tudo bem, mas se eu falo que defendo de Israel, aí é contra mim. Como é que as minorias têm que se posicionar nesse momento? Você acha incoerente ou injusto lutar por um direito dessa minoria como se as outras questões fossem menos importantes, ou aqui também vale um mix? É legítimo a minoria votar dentro dos interesses daquela minoria? Não, absolutamente legítimo. Eu acho que até é uma questão de sobrevivência, né? Porque se há se você perde, porque aí entra o terceiro elemento que eu falei da burrice e do oportunismo, o terceiro é o antissemitismo mesmo. Assim, não existe outra justificativa para o genuíno mandar boicotar a empresa de judeu que não seja odiar judeu. Assim, não existe, não há nenhum benefício político, não há nenhum benefício econômico, não há nenhum, pragmaticamente, ideologicamente não faz sentido, para a eleição não faz sentido, para o campo político dele não faz sentido. Não existe nenhuma justificativa de você defender abertamente que se boicote empresas de judeus que não seja você odiar judeus. Não há outra alternativa assim, racional, outra justificativa racional, um cálculo político que se faça em relação a isso. Então, eu acho absolutamente legítimo, né? E, infelizmente, né, no Brasil, não só em relação ao voto para você representar um pensamento minoritário. Infelizmente, o pensamento minoritário no Brasil é das pessoas que querem que o Brasil se desenvolva. Cláudio, eu já perdi 2 irmãs para o Brasil. Tenho 3. Uma mora no Japão, outra mora nos Estados Unidos. Não quero perder a terceira, que ainda está aqui. Então, eu acho que eu faço política por uma falta de alternativa, porque eu não me imagino, não gostaria de morar em nenhum outro país. Eu não moraria em nenhum outro país. Meus amigos estão aqui, a comida que eu gosto está aqui, a língua que eu falo está aqui. Então, sim, eu não me sinto passo 3 meses fora do Brasil, eu já começo a me sentir desconfortável. Então, eu não tenho opção senão ficar e lutar. E nessa questão que eu disse do voto de sobrevivência,
a gente precisa ter a consciência, né? Muitas vezes a política ela é descrita com palavras bonitas, né? Da defesa do povo, né? Quem não conhece um discurso genérico de político, né? Eu quero mais saúde, eu quero mais educação, eu quero mais democracia, eu quero mais segurança. Mas não, tá bom, cara pálida, quem quer menos? Né? Qual que é a polêmica que você está defendendo? Mas a política, e eu gosto muito dessa frase do Churchill, política ela é guerra. Ela não é menos excitante, ela não é menos violenta, só que é uma guerra em que você consegue morrer várias vezes. Eu já morri algumas. E eu acho que dessa maneira, e eu acho a comunidade judaica, mais do que ninguém, sabe que ninguém vai garantir o seu espaço, ninguém vai garantir o seu direito de existir, se ela própria não garantir a cotovelada. Eu tenho defendido ao longo dos anos, não só eu, mas a organização que eu presido, o padrão, eu diria, do pluralismo da comunidade judaica. Temos judeus de direita, judeus de esquerda, nós temos também na maneira de processar a fé. Judeus são mais ou menos ortodoxos, mas o fato é que a gente vive no contexto de uma sociedade maior e a opção política não é uma opção que é feita intramuros, é uma opção que você faz extramuros, de um relacionamento mais amplo. Você acha que a comunidade ela vai assumir aos poucos, ou cada vez mais, um alinhamento com políticos que sejam simpáticos às questões do antissemitismo e à luta da autodefesa de Israel? O que seria fazer o contrário na tua leitura? Olha, isso é uma coisa que eu falo para todos os setores que querem se ver representados. Isso eu falo para a comunidade japonesa, isso eu falo para o setor do agronegócio, isso eu falo para a indústria e eu falo para vocês. Não vão ter a ilusão de que vocês vão ter espaço no debate público, de que vocês vão ser representados, de que vocês vão ter armas para se defender, sendo apartidários ou apolíticos. Vocês podem defender o político que vocês quiserem, mas vocês têm que participar da política. Não importa se vocês vão votar em judeus de esquerda, ou se vocês vão votar em judeus de direita, ou se sequer vocês vão votar em judeus, mas alguém que tenha simpatia pela comunidade judaica, o que interessa é que tende a haver participação ativa na política, né? Eu sou muito ativo dentro da comunidade Nikkei aqui, e há alguns interesses comuns que a comunidade durante muito tempo se negou a se envolver com política por causa daquele... Né, às vezes as pessoas sentem que a política é uma mão de Midas às avessas, né? Em vez de transformar em ouro, transforma em lixo, te transforma num canalha. Você encostou na política, ixi, esse aí virou ladrão. E não dá para tratar a política com esse nojinho, não dá para tratar a política com essa repulsa, porque aí, mais uma vez, uma frase que eu gosto dessa de Platão, né? Não tem nenhum problema você não gostar de política, você só vai ser governado por quem gosta, né? Então, na questão de sobrevivência, na questão de disseminação de ódio, no combate àqueles que defendem que vocês não existam, que vocês não têm o direito de se defender, só cabe a vocês reagir, e reagir de maneira proativa. E não dizendo, não vou me meter na política. E se quem odeia vocês tomar cada vez mais espaço na política? Começar a aprovar leis contra vocês? Começar a usar o executivo para perseguir vocês? Aí já vai ser tarde demais. Aí vocês já vão ter perdido a batalha, né? A omissão é o caminho mais rápido para o abatedouro. Então, aliás, eu acho que até no inferno de Dante, que diz que tem um lugar especial no inferno para aqueles que se omitem em momentos de crise. E a gente está vivendo agora um momento de crise e eu não quero ir de tobogã para baixo. Bem, a gente chegou no tempo, enquanto não temos parlamentares judeus, e aliás é uma necessidade, nós temos conversado muito com muitas pessoas aqui, falo abertamente, está aqui o Gabriel que está balançando a cabeça, o próprio Sidney, né, Luiz Kigner, Marcos Knobel, mas enquanto não temos
parlamentares judeus, e aliás, justiça seja feita também em relação a Tabata Amaral. O Kim tem sido um importante interlocutor, uma pessoa que tem se mostrado muito colaborativa, não na nossa defesa, e quando eu falo que defende os judeus, defende valores judaicos, que são valores universais, é verdade, e valores sobre os quais nós acreditamos, que é o respeito à democracia, o respeito ao direito de expressão, é o respeito à liberdade das pessoas, e não um processo que, infelizmente, a gente tem assistido em alguns momentos dentro e fora do nosso país. Fora do Brasil a gente não pode fazer nada, mas no Brasil, eu quero reiterar, nós judeus temos a obrigação de reagir e o faremos da maneira adequada. Obrigado, Kim Kataguiri. Concluímos a edição de hoje, reforçando o nosso compromisso em trazer informação, reflexão e diferentes perspectivas sobre a realidade de Israel e do povo judeu. Continue conectado com a nossa programação. Informação de qualidade, cultura, história e atualidade, tudo isso você encontra na TV Judaica. Baixe o aplicativo da TV Judaica no seu celular, disponível na Apple Store e Google Play. Também disponível para Smart TVs nas principais lojas de aplicativos e na Soul TV. É fácil, rápido e gratuito. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa em Foco, aqui na TV Judaica.